Panamax definia o limite máximo de largura para passar pelas eclusas originais. 25 mil vidas, 80 quilômetros de selva rasgada e uma economia global que respira através de uma única artéria. O Canal do Panamá não é apenas uma obra de engenharia, é a maior cicatriz que a humanidade já impôs ao planeta. Durante séculos, o mundo foi dividido por uma muralha de terra e rocha. Para atravessar de um lado ao outro, navios precisavam enfrentar as tempestades assassinas do Cabo Horn, no fim do mundo. Mas o homem decidiu que a natureza estava errada. O que você vai ver hoje não é a história de um canal. É a história de uma guerra de anos contra a geografia, contra doenças invisíveis e contra a própria física. Uma guerra que custou mais sangue do que muitas revoluções e que agora enfrenta o seu inimigo mais letal, a sede. Prepare-se, você está prestes a entrar na máquina que move o mundo. Tudo começou com a arrogância de um império. Ferdinand de Lesseps, o herói do Canal de Suez, chegou ao Panamá prometendo o impossível. Ele queria cavar um canal ao nível do mar, como se a selva panamenha fosse o deserto egípcio. Mas o Panamá não perdoa erros. O rio Chagres, calmo durante o dia, transformava-se em um monstro que subia metros em poucas horas, arrastando máquinas e homens. Mas o verdadeiro horror era invisível. A febre amarela e a malária dizimavam os acampamentos. Homens saudáveis acordavam amarelos e, em horas, vomitavam sangue negro antes de morrer. Os franceses tentaram esconder os números. Eles compravam milhares de caixões por mês, enquanto diziam aos investidores que tudo estava bem. No final, o projeto faliu a França, destruiu economias e deixou para trás 1000 cadáveres. O sonho francês tornou-se o maior cemitério industrial da história. Mas a muralha de terra ainda estava lá, esperando pelo próximo desafiante. Quando os Estados Unidos assumiram o projeto, eles sabiam que não podiam vencer a montanha cavando. Eles precisavam flutuar sobre ela. A solução foi a criação do Lago Gatun, na época, o maior lago artificial do mundo. Mas como levar um navio de guerra de 1000 toneladas para o topo de uma montanha? A resposta é o sistema de eclusas. Imagine um elevador hidráulico colossal. O navio entra em uma câmara de concreto, portas de aço de toneladas se fecham. E então, sem usar uma única bomba elétrica, a gravidade faz o trabalho. A água flui do lago para a câmara, através de túneis gigantescos, erguendo o navio como se fosse um brinquedo. São metros de subida. É a física bruta aplicada em escala planetária. Mas aqui está o segredo que poucos conhecem. O sistema original, construído há mais de um século, ainda é tão perfeito que as portas de aço originais ainda funcionam hoje. Como eles alcançaram essa precisão milimétrica em 1914? A resposta está em um material que você não esperaria. Mas a perfeição técnica escondia uma realidade brutal. O canal foi construído sob um sistema de castas raciais. Havia o Gold Roll, folha de ouro, para os americanos brancos, que recebiam em ouro, viviam em casas luxuosas e tinham os melhores hospitais. E havia o Silver Roll, folha de prata, para os trabalhadores negros das Antilhas e Barbados. Eles recebiam em prata, viviam em barracos na selva e eram os primeiros a morrer nas explosões de dinamite no Corte Culebra. O Corte Culebra era o ponto mais perigoso da obra, uma trincheira aberta no coração da cordilheira, onde a terra desmoronava constantemente. Trens carregados de terra eram soterrados em segundos. Homens eram vaporizados por explosões prematuras. Estima-se que, para cada quilômetro do canal, homens deram a vida. O Canal do Panamá não foi construído apenas com concreto e aço. Ele foi cimentado com o suor e o sangue de uma força de trabalho esquecida pela história.
E até hoje, dizem que as vozes dos Silvermen ainda podem ser ouvidas nos túneis de manutenção durante a noite. Por 100 anos, o canal ditou o tamanho dos navios do mundo. O termo Panamax definia o limite máximo de largura para passar pelas eclusas originais. Mas o comércio mundial cresceu rápido demais. Além disso, o canal deixou de ser apenas um atalho. Ele tornou-se uma arma geopolítica. Quem controla o Panamá controla o tempo de entrega de tudo o que você consome, da sua TV aos componentes do seu carro. Mas agora, essa arma está ficando sem munição. Chegamos ao presente, e o cenário é alarmante. O canal do Panamá tem um calcanhar de Aquiles. Ele depende de água doce. Cada navio que atravessa joga fora milhões de litros de água do Lago Gatun no oceano. Em 2024 e 2025, secas históricas reduziram o nível do lago a níveis críticos. Pela primeira vez na história, a autoridade do canal teve que limitar o número de navios e reduzir o peso que eles podem carregar. Filas de centenas de navios se formam nos dois oceanos, custando bilhões de dólares por dia. O mundo está descobrindo que o maior atalho do planeta é vulnerável ao clima. Se o Lago Gatun secar, a artéria do comércio mundial para de pulsar. O que acontece com a economia global quando o Panamá fecha suas portas? Estamos vivendo o início de uma nova era, onde o controle da água é mais importante que o controle do aço. O Canal do Panamá é o monumento definitivo à vontade humana. Uma ferida aberta que une oceanos e divide destinos. Ele sobreviveu a doenças, guerras, falências e revoluções. Mas a sua maior batalha está apenas começando. Da próxima vez que você olhar para um mapa, lembre-se daquela pequena faixa de terra. Ali, o passado, o presente e o futuro da humanidade se cruzam em um elevador de água cercado por fantasmas. O canal decidiu quem chegou primeiro no século XX, e ele decidirá quem sobreviverá no século XXI. Se você quer entender os segredos que movem o nosso mundo, inscreva-se e ative as notificações. O próximo mistério já está sendo escavado.